Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da NET, seu canal da BTV e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Nós estamos utilizando o plenário da Câmara como cenário, em função aí de que este plenário nos permite o distanciamento e com isso nos garante a segurança em saúde e a gente pode gravar este programa sem a utilização da máscara que fica aqui, né, e a gente tem aí a segurança, portanto, em saúde. Estamos recebendo aqui no plenário, então, aqui no programa Fala Vereador, o vereador Diego Nazato, do Partido Novo. Um prazer tê-lo conosco aqui no Fala. Tudo bem? Muito bem, Marcão. Na verdade, para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Eu que sempre gostei muito de acompanhar os debates da Câmara de Vereadores. Finalmente tenho a oportunidade de sentar aqui no programa Fala Vereador, que traz uns temas muito bacanas sobre a vida do vereador, o que trouxe ele até esse ambiente político, e compartilhar isso com vocês vai ser muito bacana. Então, vamos começar aí, para quem ainda não conhece a história do jovem Diego Nazato, vamos conhecer um pouquinho. Diego Nazato é natural de Blumenau. Quem é Diego Nazato? Se a gente fizer um pequeno retrospecto, o Diego Nazato é um jovem do bairro Badenfurt. Do Badenfurt? Exatamente, sempre vivi lá, estudei em escola pública, escola Lauro Miller. Nasceu lá quando? Eu sou de 1993, estou com 28 anos completos e sempre vivi naquela comunidade. O pessoal da cidade provavelmente conhece o comércio que a minha família tem lá há muitos anos, restaurante familiar. Qual é o comércio lá? Os meus pais têm um restaurante Rancho do Italiano, no bairro Badenfurt, e é lá que eu sempre trabalhei a minha vida inteira, apesar de já ter trabalhado com algumas consultorias também. Mas sempre trabalhei no negócio familiar e é lá que as pessoas me conheceram durante a campanha, porque participei lá dos negócios normalmente enquanto a gente fazia a campanha. Você cresceu no restaurante? Sim, a minha família começou com um bar, tocou mercearia durante um tempo e tem uns 18 anos mais ou menos que a gente trabalha só com almoços. Que legal. Ô Diego, me diz uma coisa, você estudou aonde? O meu ensino fundamental foi no bairro mesmo, na escola Lauro Miller. E em seguida, depois de ter ganhado uma bolsa, eu estudei na escola do colégio universitário, na verdade, no primeiro e segundo ano do ensino médio. E quando o colégio universitário encerrou as atividades em Blumenau, essa bolsa foi convertida para a escola Barão do Rio Branco, e é ali que eu fiz o terceiro ano do meu ensino médio. Em seguida, eu ingressei na faculdade de administração da FURB, me formei lá. E em seguida fiz o MBA em Gestão Financeira na Fundação Getúlio Vargas, que aconteceu aqui na Unisociesc, uma universidade, uma faculdade parceira da FGV. E na sua infância, você já trabalhava, tinha que trabalhar com os pais ali no bar ou não? Você tinha uma vida mais reservada? Sim, na verdade, como a maioria das crianças que nasce aqui em Blumenau, participa dos negócios da família desde cedo, né? Então, falo isso com muita tranquilidade. Sempre estive presente no negócio da família desde pequeno e não vejo isso como um demérito. Na verdade, eu creio que a minha família permitiu que eu me desenvolvesse como pessoa dessa forma. Os meus pais são pessoas humildes, não tiveram tantas oportunidades de ir à escola como eu tive. E desde pequeno meu pai conseguiu colocar boas atribuições em mim. Dizia: Diego, isso com 13, 14 anos de idade, está aqui o nosso contador da empresa, a partir de agora você trata com ele. É claro que sempre com muita responsabilidade para não deixar nada acontecer errado, me supervisionando, mas ele conseguiu me delegar e daí esse senso de liderança, vou dizer dessa forma, foi sendo transmitido a mim. Assuntos relacionados a banco, fornecedores, empresas, isso tudo eu acabei tendo uma pequena experiência porque os meus pais me deram essa liberdade e acho que amadureci muito cedo por conta disso. E em seguida a gente começa a ter opiniões sobre as coisas da cidade e a gente amadurece rápido quando acontece isso. Diego, e você... E como é que é o nome do teu pai e da tua mãe? Meu pai é o seu Alcir, mais conhecido como italiano, e a minha mãe é a Dona Teresa. Ele é o italiano mesmo? É o italiano. Meu pai tinha dificuldade de falar a língua portuguesa, foi aprender melhor a língua portuguesa. Ele veio de onde? Ele é natural... Ele nasceu em Rio do Sul, mas numa localidade que hoje se chama Rio do Oeste. Rio do Oeste. Exatamente. Terra da polenta. Muito nasato para lá. E a tua mãe? A minha mãe é taioense. E você é o filho único? Eu tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. A minha irmã mais velha, ela tem um negócio próprio dela, de ensino profissionalizante, e a minha irmã mais nova continua trabalhando no negócio da família.
E daí logo depois se formou aqui na Escola Barão e foi para a FURB. A faculdade que abriu a cabeça? Olha, antes de escolher qual curso que eu faria, Marcão, eu cogitei, inclusive, fazer uma faculdade, por exemplo, de economia. Porque naquela época, com 17 anos de idade, eu já me interessava muito por isso. Certo. Acompanhava sempre noticiários, blogs de notícia, fóruns de discussão desse tema. Acho que está aí uma coisa que as gerações mais antigas talvez não penetrem tanto quanto a geração mais jovem, que é o uso da internet como ferramenta enriquecedora mesmo. Eu participo de fóruns na internet para discutir temas que são de interesse. Existe fórum para tudo. Se a pessoa gosta de cartas, vai ter um fórum que discute cartas. E eu sempre gostei de arquitetura, urbanismo, temas sociais, e lá eu aprendi muito. Que legal. E me diz uma coisa, como é que era naquela época ali? Lógico que já muito tempo, né, bastante tempo você trabalhando já nos negócios da família, mas como é que era o Badenfurt ali, que você se recorda, isso há 10 ou 15 anos? Mudou muito, não? Sem dúvida mudou. O lugar foi muito urbanizado nos últimos anos, nas últimas décadas. A rua onde fica o negócio da minha família, por exemplo, eu lembro do momento em que aquela rua ainda era uma estrada não pavimentada. Teve muito engajamento da comunidade naquela época para fazer com que acontecesse essa obra, e vejo como um bairro que melhorou muito. A infraestrutura melhorou, o acesso aos serviços públicos melhoraram, a oferta de empregos, e no último censo, se eu não me engano, Badenfurt estava cadastrado como um bairro de 11 mil habitantes, ou seja, já tem uma população bem relevante. Ele continua com características predominantemente residenciais, mas eu percebo que a oferta de comércios e serviços, principalmente ao longo da BR-470, da Rua Werner Duve, aumentou muito, e eu prevejo mudanças drásticas no perfil do bairro ao longo dos próximos 10 anos, por conta principalmente da infraestrutura que a BR-470 duplicada vai oferecer. É justamente isso que eu ia comentar contigo, porque o Badenfurt é dividido, né, tem essa característica de ser dividido pela BR-470 e muitas indústrias também, além de ser residencial, mas muitas indústrias, empresas já estão instaladas há muito tempo, mas estão buscando ali para se instalar, né? Sim, eu prevejo que a dinâmica vai mudar muito, porque, afinal de contas, serão 8 pistas à disposição da comunidade, e a BR-470 hoje ela é perigosa e ela mistura o tráfego local com o tráfego interurbano. E a gente não tem qualidade de infraestrutura viária no entorno. Tanto é que as pessoas passam meio buracos para transitar entre as garagens de automóveis ali, né? E com a duplicação da BR-470, esse perfil vai mudar, porque as marginais vão dar um novo fluxo. Vai ser fácil para as pessoas transitarem ali e vai fomentar muito o comércio local, porque hoje as pessoas têm mais comodidade, em alguns casos, em pegar a rodovia de uma vez só e ir até um shopping, por exemplo, do que prestigiar um comércio no local por conta do acesso dificultoso. Então você nasceu em 93, está com 28 anos, e onde surgiu a política na tua vida? Mais uma vez, acho que foi a internet que fez eu olhar com outros olhos para esse tema, Marcão. Eu, gostando desses temas, comecei a pesquisar e fiquei sabendo que existia um movimento político que era pela criação de um partido diferente, o Partido Novo. Isso era lá nos idos de 2014 que eu comecei a acompanhar isso, e observando as propostas desse partido, me identifiquei com ele, porque ele não carregava vícios e políticos tradicionais. Era um partido que, diferente dos demais, ele surgiu diretamente do seio da sociedade civil e não de uma divisão partidária. Porque geralmente os partidos são assim, né? O partido cria um racha e daí surge um partido diferente, mas no Novo foi diferente. Ele é o único partido hoje no Brasil que surge da sociedade civil. A população, de maneira geral, colheu assinaturas e implementou o processo para a criação desse partido. É o partido que não usa dinheiro público para se financiar, isso eu considerei um diferencial enorme e foi o fator decisivo para que eu me filiasse. Certo, mas como você estava falando, você acompanhava muito as questões nas internets, os temas, as discussões de temas para a sua vida e para a vida de todos. E aí você viu um movimento que estava surgindo no país, antes mesmo de ter o partido aqui na cidade de Blumenau, é isso? Sim. Você acompanhou isso? Acompanhei o processo de homologação do Partido Novo, e quando ele teve o registro deferido, em 15 de setembro de 2015,
eu fiquei muito feliz e pensei, tomara que essas ideias prosperem para que no futuro eu possa votar em candidatos do Partido Novo. É claro que existe uma proposta ideológica que as pessoas, se tiverem curiosidade, podem procurar mais a fundo, de liberalismo econômico, privatização das empresas públicas, basicamente o norte ideológico que a gente defende, mas o fator decisivo para que eu me filiasse ao Novo, que foi uma semana após o registro ser deferido e sem eu conhecer as pessoas que estavam envolvidas no Novo em Blumenau ou no Brasil, foi saber que o partido é financiado exclusivamente por quem o apoia e com aquela filosofia, Marcão, de que a sociedade não tem que agir primeiro e depois eu. Eu sou o agente de mudanças, entende? Então, se eu tinha o interesse em votar em candidatos do Partido Novo no futuro, mais do que nunca, aquele era o momento de eu ajudar de alguma forma. E quando eu me filiei, foi com a intenção de financiar aquele projeto. À época era R$28 por mês. Eu me filiei porque eu reconhecia a minha responsabilidade em apoiar as ideias que eu acredito. E aqui fica uma provocação saudável para a população entender que as coisas acontecem quando você arregaça as mangas e age. E naquele momento eu jamais imaginaria que hoje eu estaria, alguns anos depois, aqui conversando com o Marcão no Fala Vereador. Por quê? Porque as pessoas que reconhecem que a responsabilidade é delas fazem a coisa acontecer, Marcão. Diego, eu quero falar um pouquinho mais sobre o momento que você chegou no partido e como ele foi instalado aqui na cidade de Blumenau no próximo bloco. Pode ser? Com certeza, Marcão. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna batendo um papo hoje aqui no Fala Vereador com o jovem Diego Nasato do Partido Novo. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Olá, amigos, estamos de volta aqui no Fala Vereador, né? Esse programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade e também conversar com os parlamentares aqui da cidade de Blumenau. E estamos recebendo, para quem não acompanhou o bloco passado, o vereador Diego Nasato, do Partido Novo, né? Estamos conhecendo aí o vereador que assumiu por 90 dias o cargo do vereador Tuca, do mesmo partido. Então, Diego Nasato está aí como parlamentar aqui da cidade de Blumenau, salvo engano, o mais jovem, né? Acho que sim, acho que hoje sou o mais jovem aqui na Câmara. 28 anos, né? Está aqui como parlamentar na cidade de Blumenau. Vereador Diego, aí você falava no bloco passado aí do seu interesse que surgiu através de fóruns na internet do Partido Novo. Nessa sua juventude, onde muito se ouve falar mal de político, de que político é ladrão, né? Como você chegou no Partido Novo, como você via essas questões do político em si? Eu, assim como acho que a maior parte da população, era muito descrente com a política. Só que, como um jovem idealista que eu era e continuo sendo, não podia deixar que esse sentimento ruim me dominasse. E, mais uma vez, o silêncio dos bons faz com que prevaleçam os maus, né? Então, se a política é um ambiente hostil, ruim, é porque as pessoas de bom caráter, de boa índole e de bons princípios não se envolvem. Então, foi isso que fez com que eu me aproximasse, nesse sentimento de fazer a diferença. Mais uma vez, a diferença não é feita pelo coletivo, a diferença é feita pelo indivíduo. Então, foi esse sentimento que me trouxe e me aproximou da política. Mas, sim, existe um ambiente meio ruim, meio de descrença. Quando eu decidi me filiar no Partido Novo, algumas pessoas que eram próximas a mim disseram: não faça isso, você vai criar alguma indisposição, as pessoas não veem isso de uma maneira boa. Só que, naquele momento, eu decidi fazer, me filiei discretamente, não saí anunciando aos 7 mares,
E aos poucos me envolvi com outras pessoas que, assim como eu, tinham se filiado para serem voluntárias no Partido Novo. E a coisa foi ganhando corpo, eu consegui convencer a maioria das pessoas que convivem comigo de que é o caminho correto e hoje a gente está aí na missão. E me diz uma coisa, quais são as regras do Partido Novo? Por que o Partido Novo procura ser diferenciado dos tradicionais partidos que nós temos no nosso país? A instituição partido político no Brasil, ela tem uma das reputações mais baixas, Marcão. Então, quando o Partido Novo aparece, ele surge, ele coloca uma cartilha bem clara, bem definida, para que seja diferente dos demais. Algumas diferenças entre eles, como eu já falei, primeiro, é o não uso de recursos públicos para se financiar, mas sim de apoiadores. No Partido Novo, a pessoa que se filia, ela precisa ser comprovadamente ficha limpa. Ela se inscreve como filiado e o nome dela fica à disposição dos demais filiados para um processo de impugnação, caso eles encontrem alguma divergência nesse sentido. Precisa ter um apoio severo a pautas de privatização de empresas públicas. O que mais? Enfim, o Partido Novo, ele não se propõe a ser o fiel escudeiro do monopólio das virtudes. A gente reconhece que haverão erros, haverão momentos de divisão de pensamentos, mas o que a gente pauta são as convergências. E é natural que a gente apresente à população os momentos em que o Partido Novo, como um partido independente que a gente até hoje nunca fez uma coligação, vota em favor de pautas governistas e contra elas. Ou seja, a gente é pautado por ideias, princípios e valores e não pela conveniência do momento político, né? As pautas nacionais são muito coerentes com aquilo que a gente acredita, o que é bom para a população, conforme os nossos princípios e valores, a gente vai votar a favor e o que não for, a gente vai votar contra. Como eu falei aqui nos bastidores também, Marcão, no Novo a gente quer evitar o sentimento de carreirismo político, porque a gente acredita que a política é um momento da vida da pessoa em que ela colabora com a sociedade e depois ela precisa sair, voltar para a iniciativa privada, porque aquilo ali não é profissão, aquilo ali não deve ser uma carreira, aquilo ali deve ser simplesmente um cargo. E muitas vezes as pessoas conhecem um político como político. Aí a gente pensa, aquele fulano lá que é senador, qual que é a profissão dele? Muita gente não sabe. Mesmo em ambientes de Câmara de Vereadores, muitas vezes a população não sabe qual que é a profissão do seu vereador, porque ele já fez daquilo ali a profissão dele. E isso que a gente quer mudar. Certo. Quando você começou lá em 2015 a ouvir falar e a participar do movimento do Partido Novo, você se enxergava aqui sentado numa cadeira como parlamentar? Absolutamente não. Absolutamente não. Inclusive, naquele momento que eu me filiei, eu não conhecia nenhuma pessoa que estava diretamente ligada ao Partido Novo em Blumenau. E em certo momento, algumas semanas depois, fiquei sabendo novamente pelas redes sociais que haveria um encontro de apoiadores do Partido Novo em Blumenau, Marcão. E daí eu fui lá para conhecer quem eram as pessoas que estavam encabeçando. E para minha grata surpresa, 3 pessoas muito bacanas, assim como eu, tinham se filiado para encabeçar e fazer valer essas ideias. Eram simplesmente filiados apoiadores. E esse grupo, que naquele momento era de 4 pessoas, com recursos próprios, decidiu começar a fazer reuniões entre seus amigos, convidar pessoas, se reunir num CTG para falar sobre essas ideias que a gente acreditava e por que mais pessoas deveriam se envolver e apoiá-las. E até então, nenhum tinha ligação político-partidária. Exatamente. Inclusive, demorou alguns anos para que esse grupo de pessoas, que se ampliou consideravelmente, fosse reconhecido como um núcleo partidário. Então, mais uma vez, diferente dos demais partidos, o Novo surge como um partido da sociedade civil e não uma dissidência partidária. Surgiu, no passado, grupos políticos ligados a partidos tradicionais em diversas cidades de Santa Catarina, dizendo: eu quero trazer o Partido Novo aqui para minha cidade. Vamos fazer dessa forma, opa, a gente ficava já com o pé atrás, porque uma pessoa estruturando um partido dentro de uma cidade, peraí, não tem que ter apoiadores primeiro? E daí o Diretório Estadual de Santa Catarina começou a reconhecer a gente como um núcleo do Partido Novo por conta do trabalho voluntário fiel que a gente tinha feito ao longo dos anos, diferente de algumas cidades que alguns grupos políticos queriam se apropriar da legenda. Então, no passado também existiu muita crítica ao modelo de expansão do Partido Novo, porque a gente disse não a muitos diretórios municipais e algumas pessoas se frustraram por conta disso, mas eu vejo que esse foi um cuidado que o Diretório Nacional teve para evitar que um crescimento acelerado do Novo abrisse espaço para pessoas de caráter oportunista.
E vocês estão muito cuidado nesse aspecto, né? Sim, é claro, existem desvios, porque não importa a instituição, ela é feita de pessoas e pessoas são falhas, elas erram. Mas a gente tenta criar mecanismos que impeçam ao máximo o surgimento de pessoas que tenham um sentimento, uma sede por carreira política tradicional. A gente não vê isso com bons olhos. Ô vereador, e como você vê as questões, a atual situação política do nosso país, falando principalmente na esfera federal, enfim? Eu consigo ver que o Brasil vive um momento de dicotomia. Predominantemente uma pauta de esquerda e outra de direita, as duas não têm se comunicado bem, mas eu acho que isso é um processo normal de um país que tem uma democracia relativamente jovem, como é a brasileira. A gente é uma república que está se modificando ao longo do tempo e acho que a população tem a amadurecer com isso. Não vejo risco institucional no Brasil hoje. Muita gente acusa o governo Bolsonaro de ameaçar as instituições ou de querer derrubar o Supremo. Não vejo dessa forma, mas reconheço que a população vê tudo isso com um ar de desconfiança e amadurece com isso. Acho que a população mais jovem, principalmente, é reticente, não acredita em pautas extremas. E, mais uma vez, o novo se coloca como uma via que consegue conciliar esse ambiente. A gente tem uma pauta de liberalismo, ou seja, existe espaço para ideologia de esquerda e direita no liberalismo, tanto é que existe direita, esquerda e o viés liberal. Sim. E acho que ao longo do tempo isso será construído com a comunidade, com a sociedade brasileira. Uma pauta conciliadora, mas o momento que a gente vive hoje é natural de um país que saiu de uma ditadura militar há poucas décadas. Uhum. E me diz uma coisa, agora nesses 90 dias que você está aqui na Câmara de Vereadores, quais são aí as suas ideias? Já tem algum projeto de lei que você deverá apresentar? O que você pretende impor em termos de ritmo aqui no Parlamento? Legal, Marcão. Acho que 3 meses, mesmo sendo pouco, é o tempo apropriado para a gente conseguir marcar posição. E durante esse tempo a gente vai ser coerente com aquilo que a gente apresentou durante a campanha, né? Muitas vezes eu e o Tuca fomos recebidos com deboche aqui por votar contra moções, comendas e honrarias, mas a gente acredita que a Câmara de Vereadores não deve ser um departamento de cerimonial. Acho que é um tempo desnecessário que é empregado para discutir esse tipo de tema. E a gente percebe que a população também não apoia, porque cada vez que uma honra, um mérito é votado e aparece na imprensa, a população debocha da atuação dos vereadores. Então, não empregar o tempo nesse tipo de coisas, mas sim naquilo que é essencial à população. A gente vai pautar contra excesso de regulamentações, porque acreditamos que um ambiente de negócios favorável é o que faz a população prosperar. A gente acredita que as pessoas melhoram as suas vidas apesar dos políticos e não por meio deles. Então, não creio que seja a política pública que vai melhorar a vida das pessoas, mas a iniciativa privada. Por isso que a gente não quer excesso de regulamentações e a gente vota contra essas pautas. O que a população pode esperar de mim também vamos fazer um discurso super em favor da austeridade. A gente crê que existe espaço para o legislativo, para o executivo enxugar gastos, cortar cargos, então a gente vai pautar isso. E a gente pretende lançar, eu estou em conversa com o meu gabinete, que é o gabinete do vereador Tuca também, e ao longo dos últimos meses foi feita uma pauta que, se não fosse seguida pelo Tuca, agora é a oportunidade de ser seguida por mim, que é construída em conjunto, na verdade, porque o Tuca continua se comunicando com a gente, que é um pacote anticorrupção que a gente quer apresentar. A gente ainda está estruturando ele da melhor forma e acho que a comunidade de Blumenau vai receber bem esse pacote. E mais uma vez, pautar reformas que favoreçam corte de gastos, corte de despesas, corte de prejuízos à população, mas de privilégios também. A gente não faz uso de carro público, a gente não faz uso da estrutura do gabinete. A gente acha que o subsídio que o vereador recebe já é o suficiente para bancar a si e as demandas da comunidade. Não creio que seja necessário que cada vereador tenha um carro oficial, aquele absurdo de verba de gabinete, ou que consiga bancar uma viagem a Brasília. Tem gente que defende que um vereador tem que ter o direito de ir a Brasília para resolver uma questão política, mas a gente sabe que dá para fazer por um telefonema. Ah, mas não é a mesma coisa. Peraí, então são coisas da política, a gente tem que tentar mudar. É uma questão cultural, mas se uma ligação resolve, por que não fazer dessa forma, né? Então a gente evita entrar por esse caminho.
de desperdício de dinheiro público ou de fazer as coisas de uma maneira não prática. Certo, esse pacote anticorrupção que você pretende colocar, alguns tópicos. Não consigo dar detalhes dele agora, porque junto com o gabinete a gente está formalizando as ideias ainda, mas a princípio serão 2 projetos de lei dentro desse pacote e alguns outros detalhes, coisas menores. Mas a gente prevê que existe espaço para melhorar o ambiente de licitações e de corte de prejuízos em obras públicas. Acho que são mecanismos que a gente vai colocar e apresentar à população que vão impedir que obras não prossigam, que obras fiquem travadas e que alguns grupos se apropriem de licitações. Certo. Diego, obrigado pela sua presença. Qual será aí o futuro político de Diego Nasato? Marcão, isso o tempo dirá, né? Alguns veículos de comunicação dizem que a minha primeira participação em campanhas foi um sucesso, porque a gente, mais uma vez, não usou dinheiro público, a gente não tinha uma equipe formal de voluntários, essencialmente foi eu, minha família, minha esposa entregando material por ali, teve uma boa votação. Agradeço demais a toda a população que confiou em mim, confiou no nosso projeto. Não pretendo disputar campanhas eleitorais no ano que vem, já disse isso publicamente, mas já tenho pessoas a quem eu irei apoiar. E sobre as eleições para vereador na próxima legislatura, também acho que ainda é muito cedo para pautar isso. Acho que é o momento de focar nos 3 meses que eu estarei aqui na Câmara de Vereadores, colocar o máximo de ideias à disposição aqui e agora, que a gente está nessa função, e deixar o tempo conduzir a gente para o melhor caminho. Tá certo. Vereador Diego, obrigado pela sua presença aqui. Esperamos contar com você em outras oportunidades também. Com certeza contem comigo. Obrigado, tá, Marcão? Obrigado Sucesso também para o pessoal que acompanha a gente. Vereador Diego Nasato, do Partido Novo, foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Volta na semana que vem entrevistando outro parlamentar aqui da cidade de Blumenau. Um abraço a todos. Até lá.